Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Enf Podcast. Este que é o principal podcast de saúde em Angola. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa o teu like, compartilha para que mais pessoas conheçam o nosso canal e aumentem o número de subscritores, ok? Hoje nós falaremos sobre um grande tema e vocês sabem que quando eu falo que falaremos de grande tema, trago sempre grandes convidados e hoje não é diferente. Eu tenho como convidado a doutora Euridice Xongolola e daqui a pouco vocês já vão conhecer e falaremos sobre saúde sexual e reprodutiva feminina. Então, fiquem aí sintonizados. Doutora Euridice, seja muito bem-vinda ao Info Podcast. Olha, muito obrigado pelo convite. É um convite que já foi há um tempinho e eu Exato. sempre por imperativos de trabalho. Exatamente. Mas, assim, terminando o nosso mês, porque para mim os meses são sempre meses de mulher, né? Exatamente. Todos os meses fazem parte, nós estamos lá presentes. Uhum. Mas hoje é dia 1 Hoje é dia 1 já. e dizer tanto os nossos espectadores que nem é um mundo de mentira, porque realmente vamos falar Vamos falar sobre de a verdade. saúde sexual e reprodutiva da mulher. Exatamente. Não é? Então, todos um bem-aja. Obrigado pelo convite. Agradecemos Eu sou a nós. doutora Euridice Xongolola, sou médica, sou formada em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Cuba. Sou mestre em atenção integral à mulher, sou mestre em agregação pedagógica, sou professora, sou docente, sou a presidente do Colégio Nacional de Ginecologia e Obstetrícia pela Ordem dos Médicos de Angola. Ok. Então, pronto, sou amiga de todas as minhas pacientes e os seus parceiros. Ok, muito bem. Você já sabe que não vamos falar de qualquer pessoa. É a doutora Euridice e nós estamos honrados por tê-la aqui no podcast. Estão a ver que o cenário é diferente, não estamos no nosso cenário habitual, não é? Mas o importante é levar informação em saúde a todo mundo e esse é o nosso objetivo. Doutora Euridice, sobre saúde reprodutiva e feminina, e sexual feminina, né? Uhum. O que é que tem a nos dizer? Olha, hoje no conceito de saúde e o conceito universal que é o bem-estar, biopsicossocial e agora espiritual, e para a saúde reprodutiva nós pusemos então a questão do sexual. Hoje por hoje, pensar em saúde é pensar em primeiro lugar naquilo que é a saúde mental. Porque muitas doenças que hoje apresentam-se não são doenças realmente físicas, são doenças mentais. Exato. E nós temos a grande particularidade de visceralizarmos, a palavra é visceralizarmos, levarmos aquilo que temos em consciência nas nossas vísceras. Ok. Certo? E então, por exemplo, se tu sais de manhã e dizes, não, hoje está-me a doer a cabeça, ao longo do dia vai doer mesmo a cabeça. Exato. Porque mentalmente você buscou, chamou este sintoma para uma das suas vísceras. Então, precisamos muito ver isso, porque a mulher são seres muito emotivos. Exatamente. E trabalham muito do ponto de vista humoral, hormonal. Né? E as hormonas, nós sabemos que são aquelas que nos dão adrenalina, ou nos dão depressão, ou nos dão transtornos, tanto psicológicos como físicos, como emocionais, como transtornos também da esfera daquilo que é reprodução, ou seja, transtornos menstruais, que podem nos levar à fraca produção ou à alta produção, em dependência da falha que tenha, portanto, a secreção hormonal ou o estado que se encontra essa mulher. Então, a mulher é muito emotiva. É muito emotiva. Muito emotiva. Exatamente. Quando falamos de saúde sexual e reprodutiva, nós falamos de um programa não só dirigido à mulher, mas também dirigido ao casal. Porque dentro da saúde sexual e reprodutiva, nós vamos encontrar todas aquelas ações que levam para um bem-estar sexual e reprodutivo das pessoas, não é? Num todo. Então, nós pensamos que, falando da mulher, vamos falar de quê? Primeiramente, do planeamento familiar, que faz parte da saúde sexual e reprodutiva. Desculpa, doutora, quando é que começa, quando é que as mulheres devem recorrer a planeamento familiar? Olha, será que é só depois de começar da primeira gestação? Porque o que nós ouvimos é que as mulheres não podem fazer planeamento antes de conceber. Não, erro. Assim, por exemplo, vamos falar, o planeamento familiar tem estadios, né? Tem vários métodos contraceptivos. Exato.
E dentro dos métodos contraceptivos, tu tens aqueles que são os não hormonais e os hormonais. Exato. Ao falarmos que só pode ser fazer o planeamento depois de ter a primeira relação sexual, isto é erro. Por quê? Porque existe o planeamento não hormonal, que é feito por muitas religiões, principalmente as testemunhas de Jeová, eles fazem abstinência sexual. É um modo de planeamento familiar. No tocante às hormonais. Os hormonais pode-se fazer quando você é adolescente, já tem a primeira menstruação, mas tens um comportamento sexual que indica que você, por falho, por desconhecimento, porque não usas, você vai ter uma gravidez precoce, né? Okay. Tudo vai depender da conduta social que tem ele ou ela, porque o planeamento familiar pode ser para os dois, e o desejo ou não de procriar. Porque o planeamento familiar é aquele que diz que é quantos filhos quero ter, quantos vou ter, não é? Então, e para isso é preciso tu fazeres uma gestão do tempo, aquilo que você deseja ter. Se você já tem relações sexuais e não quer ficar grávida, então você busca os serviços de planeamento familiar. Mesmo sem nenhuma gravidez, certo? Isso não altera, risco, não altera. Depois pode causar, porque há muitas mulheres que têm esse conhecimento de que se fazer um planeamento antes da primeira gestação, antes de terem filho, eles depois podem ter complicações ao alcançar. Olha, assim, o planeamento familiar hormonal, ele normalmente tem limite. Né? Okay. Né? Tem limite. Então, vários tipos de planeamento familiar. O primeiro, portanto, temos as pílulas. Exato. Combinadas, que têm as mesmas hormonas que a mulher secreta. Exatamente. Né? Se eu sei que eu tenho uma conduta sexual, social má, e que provavelmente dessa conduta sexual eu vou ter uma gravidez não desejada, automaticamente as pessoas imediatas, que seria pai e mãe, conhecendo o comportamento, e hoje, porque a juventude já tem um conhecimento mero sobre relações sexuais, exato, mas como não tem a orientação, não sabem que podem utilizar realmente contraceptivos para quê? Para evitar a gravidez. Mas, não esquecendo que nesta altura tem que utilizar também a camisinha, que também é um contraceptivo de barreira. Exato. E de barreira, não hormonal, de barreira. Exato. Para quê? Para evitar as infecções de transmissão sexual e, por outra, evitar a gravidez não desejada. Okay. Então, as meninas sim podem utilizar pílulas. Okay, né? okay. Agora, as pílulas combinadas têm o efeito melhor que as pílulas não combinadas. Melhor de que forma? Porque as pílulas combinadas são as mesmas hormonas que as meninas têm. Quais são essas pílulas, doutoras? Olha, o microginon, eu até gostaria de te mostrar numa caixinha, tenho aí, daqui a pouco vamos buscar. Exato. O microginon é uma das pílulas combinadas. Depois tu tens como único pílulas combinadas é o microginon. Depois tens outras pílulas que vendem, não aqui no nosso meio, mas dentro do nosso país é o microginon. São pílulas combinadas e que as adolescentes podem tomar muito bem. E só simplesmente saber que são pílulas que têm que tomar todos os dias sem falho, à mesma hora. Certo? Okay. À mesma hora. Isso por quê? Porque se esqueceres de tomar hoje, tiveres uma relação sexual, pode engravidar. Okay. Tá? A chance de gravidez é muito alta, está por cima de 70%. Agora, mas dizer também que não é só a gravidez indesejada, também ninguém deseja ter doença de transmissão sexual. Exatamente. Portanto, o grande golo que tem realmente isto é a proteção das doenças de transmissão sexual. Então, tudo que é pílula, tudo que é planeamento, vai junto. Né? Sempre quando estivermos a fazer uma relação sexual insegura. Né? Tem que levar sempre a camisinha. Exatamente. E hoje por hoje até digo aos casais que levar a camisinha, a mulher encontrou a camisinha na pasta do marido, não é dificuldade, é ajuda. Doutora. É verdade. Eu encontro a camisinha e digo, não, está a fazer, mas está a me proteger. Okay. Né? Isso é o mais importante. Então, mulheres, não façam ciúme. Se encontrar uma camisinha, é natural do homem. É natural do homem. Isso é por risco. Não é errado. Não é errado, não é errado, porque é assim, eu na minha cabeça como esposa, eu vou dizer que ele é fiel. Okay. E ele na sua conduta social também vai querer parceiro que é fiel, mas o homem é emotivo, o homem é visual. Aquilo que ele vê foi. Então, a doutora está querendo dizer que o homem... É a natureza do homem.
Pode É se envolver, natureza do pode se envolver homem. com outras mulheres de que seja protegido, Protegido. não há nenhum problema. Não há problema. As mulheres tinham que normalizar isso, não. Não, não é normalizado, mas tem que saber aceitar, né? Que isto é possível. A probabilidade de um homem ser promíscuo é muito grande com relação à mulher, porque é natureza do homem. Exato. É natureza dele. Cabe você, que você não quer sofrer, você tem que pôr na tua cabeça que assim vai ser. E depois não, aquilo que dizem, o coração, o olho não vê, o coração não sente. Mas, mesmo que eu não sinta, eu sei a probabilidade que tem que isso ocorra, né? Exato. Então, vou já prevenindo as senhoras, não fica triste sem contar uma camisinha, é a tua proteção, porque o homem te respeita, né? O que não respeita vai só e não sabe o que trouxe, então. Quando você tem amor e carinho, ele também tem amor e carinho, ele vai te salvaguardar, vai te conservar, vai te preservar. E uma forma do homem preservar é ter sempre uma camisinha ali dentro, porque tu não sabes o que vais encontrar, ou a Eva no meio do caminho, ou não sei o quê, e aí comes a maçã e foste. No entanto, eu acho que é bom os homens realmente pensarem nisso e as mulheres aceitarem realmente que os homens são visuais. Pronto. Pronto, são visuais, mas para a doutora chegar nesse nível assim de abordar, a falar sobre isso assim, com uma naturalidade, é por intermédio desses todos os anos de experiência. Por anos de experiência. Esse conceito não teve agora. Eu acho que. Não, isso conceito, sim, quanto mais tu vês, quanto mais tu vais em contato da realidade social, você tem que tomar decisões como esta. Porque realmente, se nós formos buscar a cultura, e cultura antiga, hoje por hoje, as doenças, é assim. E eu tenho dito o seguinte, por exemplo, a vida é tão cíclica que mesmo as nossas relações sexuais são cíclicas. Eu hoje estou consigo e eu não sei, porque, como eu digo, o homem é visual. Não sei se tu vais, se não vais ter com outra mulher, que forma você faz para prevenir esta e outra doença, né? Então, imagina tu, que eu sou mulher, estou em casa, o homem foi ter com outra, não pôs preservativo, aquela outra já foi ter com outro, também não pôs preservativo, aquele outro já foi com outra e outra não pôs preservativo. Então, é um círculo. Exatamente. E o importante de tudo isso é nós cortarmos essa cadeia quando for possível. Então, a forma realmente de cortar é não discutir com o marido porque tem uma camisinha na pasta, deixa levar. Tipo, qualquer diz, eu sei que tu és selvagem, mas usa só isso para te proteger. Efetivamente. E para mim, considero isso respeito, porque eu vejo muitos casais, eu faço consulta a muitos casais, que no final ficam olhando na cara, mas quem que tem hepatite? Quem trouxe? Quem tem? E depois são pessoas, algumas delas são seres discordantes, né? Eu posso ter por exemplo, HIV e o meu marido não. Então, eu nunca fui, nunca andei. Ele transmite, mas não tem realmente a prova positiva. Então, ficamos naquela desconfiança. E viver em desconfiança é quebra de tudo. É quebra de confiança, é a primeira coisa. Quebra de fidelidade, não há respeito. Então, o ser humano não nasceu para viver em comum, para viver em sociedade, com desconfianças, porque vai ser um ser que não vai ser produtivo, vai ser um ser que vai ter bons resultados, vai ser uma relação que não vai ser aquela que você quer, uma relação onde existem duas pessoas, ninguém tem que sofrer. Então eu acho que tudo isso leva à conduta social do indivíduo. Então, se nós pudermos hoje cortar a cadeia de transmissão das doenças transmissíveis, é a melhor coisa que existe. E o que a doutora tem a dizer quanto às mulheres que pensam em pagar com a mesma moeda por encontrar um preservativo na pasta, no carro? Elas dizem, tu fizeste, também vou fazer o mesmo. Não, é assim, eu até digo muitas das vezes que é falância, porque tudo depende da educação de cada um. Mas acontece, doutora, Acontece, sim, senhora. Está a acontecer muito. E acontece porque são meninas que estão a vir sem preparação. Nós, no nosso tempo, as mulheres não tinham esta petulância que hoje têm e que pensam porque o mundo está globalizado e queremos equidade e igualdade, todos vamos ser iguais. Eu quando digo que o homem é visual e é natural, é natureza dele, essência do homem. Né? Agora, o que faz com que os homens, muitos deles, não enveredam por esse caminho? É a base de educação, que muitos deles até têm base religiosa. Exatamente. E a sociedade consegue moldar este ser humano. Mas se nós, que estamos aqui na sociedade, queremos abertura como a sociedade está
está aberta para tudo e para todos. Você é que tem que buscar chamar a tua essência à sociedade, chamar a tua educação à sociedade, cumprir como cidadão normal social, com os padrões sociais que existem, mas não quer dizer que você é um ser socializado. Né? Quer dizer, que tudo que está em abertura na sociedade você tem que consumir. As coisas têm regras. Tem regras, exatamente. E como nós temos os nossos direitos e os nossos deveres, que são impostos pela sociedade para podermos conviver nela. Mas não esqueça que nem tudo é para todos. Tinha uma palavra que a minha avó dizia assim, a moda é lícita, mas nem tudo convém. Exatamente. Né? Então, se há licitude de tudo, não significa que tudo convém. Exato. Então, temos regras. E eu acho que dentro mesmo da saúde sexual reprodutiva, nós falamos de sexualidade. E sexualidade são valores, são regras, são condutas, são saber ser, saber estar, né? Porque a sociedade é aberta para todos. Então, eu acho que nós temos que ir cultivando isso. E os mais velhos antigamente utilizavam palavras que realmente hoje, tu pões na sociedade, tu vês, não, eles eram empíricos, mas tinham certa razão. É que eu digo, olha, diz que a oportunidade faz o ladrão. Não, já nasceu ladrão. Já nasceu ladrão. Sim, a sociedade lhe dá a oportunidade. Ok, de o fazer, não é? Efetivamente. Okay. Então, significa dizer, nós já nascemos com esse ímpeto de sermos mulheres, de sermos homens. A sociedade é que nos dá abertura. Né? Então, e nós aproveitamos a abertura. Por quê? Porque não temos solidez naquilo que é regra de educação. Exato. A doutora acha que a educação sexual tinha que começar desde ter idade em mulheres? Não só. Mulheres e homens. E homens também. Os dois. Porque é assim. Quando as crianças começam a crescer, as crianças têm suas idades. Há uma idade da criança que é a partir dos 3 ou 5 anos, que é a idade fálica, que já falava o Sigmund Freud, que é um psicólogo sexual. E ele dizia que as crianças já têm curiosidade em saber. Então, nós estivemos preparados, é isso que nós queremos que a sociedade esteja preparada. Já começamos a falar com as crianças nas terminologias boas. Hoje há muitos recursos nomotécnicos para ensinar a criança. Nós estamos numa sociedade em que existe violação de menores, em que existe, e há os recursos normotécnicos em cores. Quando para tocar aí é cor vermelha, se toca aqui é cor amarela, se toca aí. Eu penso, pronto, é uma estratégia de poder as crianças vivenciar as cores e chamarem o perigo pelas cores. Mas eu ainda penso mais, se os papais, as mamães começarem a falar realmente as coisas como elas são, pelos seus nomes, qualquer dia não vão ouvir a criança estar a gritar porque está a ser abusada sexualmente e a gritar, mamãe, olha o pipi. Exato. Tu não vais dar conta, vai dizer, deixa de estar a buzinar o carro, pipi, entende? De você que passou essa informação. Então, as crianças têm, porque elas são curiosas, se tomarem bem com os pais, se verem o que os pais estão a fazer, porque a criança é aquilo que nós somos, os pais. É aquilo que os pais são, eles é aquilo que elas vão ser. Então, precisamos de moldá-las bem. A nossa conduta reflete nos nossos filhos. E os nossos filhos serão sempre aquilo que nós queremos que eles sejam. Mas a sociedade está aí. Quem é esta sociedade? A sociedade é a vilã que te engole, que te consome, né? E que você tem que saber, não vou por aqui que vão ser engolidos, não vou por ali. Então, a criança tem que ser ensinada os órgãos genitais, os nomes que levam. Não tem nada de dizer aquele é o tutu, esse é o pipi, esse é o carrito, aquele é a garagem, nada disso. Então, as crianças têm... E porque também na educação já um bocadinho estão pondo ali já terminologias que realmente ditam aquilo que é na realidade. Eu tenho um menino está na 3ª classe e ele chegou e disse, mamãe, o órgão genital masculino é o pênis. Eu disse sim. E aí é que tem o espermatozoide. Eu disse não, os espermatozoides estão nas bolsas escrotais, nos escrotos. Então ele agora achou isso uma piada. E quando veio o tio, tu tens escroto. E o tio disse assim, Kiko, o que é isso? Quem disse isso? Não, eu me digo que ponto os tios, tio, tu tens escroto. E os tios dizem, Francisco, o que é isso? E ele diz, não, é só para saber se tu tens espermatozoides. Então, quer dizer, já é algo que ele desperta, é algo que ele leva na brincadeira, mas que realmente sabe que amanhã, ao crescer, vai sempre levar aquela real palavra do sentido do órgão. Então é importante que as crianças conheçam isto. Há muitos pais que ainda têm muito tabu de ensinar as crianças a educação sexual às crianças, não é? De transmitir a educação sexual às crianças. Tem ainda muito choque. Isso acontecia no passado, não é? E nós
pronto, muitos dos adultos que são hoje são fruto da falta de educação sexual que tiveram no passado. Certo, certo. Não é? E há muita gente que também, atualmente, não consegue passar informação assim, sexual aos seus filhos, porque pensa que talvez faça muito, não é certo, por conta da educação, a criança vai ficar indisciplinada por aí fora. Então, Não, e é erro. Por isso é que eu muitas das vezes falo sobre isso, não é para que as pessoas meramente ouçam aquilo que eu digo, não. Eu muitas das vezes falo isso no intuito de capacitar os pais para poderem transmitir, falar mesmo com os filhos. Por quê? Porque a geração que vem já vem sabida, porque a pornografia está em tudo quanto é lado. exatamente. Se não aprende em casa, Se depois não aprende em casa, o papai não transmite, isto é assim, porque o mundo é assim, mas tu tens que saber que o sexo tens que começar quando tu tiveres maturidade, quando tiveres responsabilidade, que tu, como menina, quando começares a primeira menstruação, primeiro vão sair os primeiros botõezinhos, tu vais dar um crescimento de 1 metro, assim de uma noite por dia, vais crescer, vais ter pelos, vais ter... Pronto. Aí, quando os pais conseguirem realmente falar isso com os filhos, vão ter autonomia e vão ter a liberdade de que os próprios filhos, com esta abertura, possam vir conversar com eles. Exatamente. Agora, se nós estamos num lar em que ninguém fala de sexo é tabu, ninguém pode falar, as pessoas vão começar a buscar em lugares impróprios. Exato. E começar a fazer uso inapropriadamente também e em tempo que não é o real. Exato. Então é necessário nós despertarmos os pais, e este programa é bom, para podermos despertar os pais, como começar a falar, com que idade começar a falar os meninos sobre sexo, sempre restringindo, porque para cada idade há um entendimento. Okay. Né? O pequenino pergunta, papá, o que é isso? Não diga outra palavra, olha, isso é pênis. Papá, como é que eu nasci? Não é que vi da cegonha. Para os bebês nascerem, o papai e a mamãe têm que fazer relações sexuais. Tem que explicar, porque está tudo aberto. Eles vão... Nós hoje, os meninos, se não compram um telefone, ficam com febre. Então os pais estão a comprar o telefone para todo mundo e eles vão buscando aquilo onde não devem. E não vale a pena escapar, vou dizer, não, vamos pôr na igreja. Ele depois de sair da igreja vai fazer o que quiser. Exatamente. Então, precisamos realmente levar essa mensagem aos papais, como falar com as crianças. Elas vão mesmo chamar a vossa atenção para isso, vão fazer perguntas. E é a idade fólica que elas vão perguntando, é a idade que vocês vão falando. Quando tiverem mais idade, vocês vão agregando mais informação, conforme a idade Quando elas chegarem àquela altura que já têm os botõezinhos da Xuxa, aí sim, começa a falar sobre o que é isto, porque dentro de poucas meninas vão começar a menstruar. Exatamente. Os rapazes já têm a primeira ereção. Ficam com medo de dizer o papá, mamãe, que de manhã o pênis fica ereto, mas é uma coisa natural, não é? Mas que já significa dizer que o menino já tem excitação. Exato. Os rapazes também frequentemente têm aumento das xuxas, doem, não é? Nada de estar nas primeiras, porque tem caroço, porque tem cancro, é natural. Okay. Isso acontece entre os 13, 14 anos, tem já um botãozinho da Xuxa que dói. As meninas também, a partir dos 11 anos, já começam a brotar o primeiro mamilo, formar quadris. E é outra questão. Às vezes as nossas meninas, é involuntário também. No meio dos que quando tem 14, 13, 14, já menstruam, gostam de ficar no lugar onde estão os rapazes, conversando no meio dos primos, sentar no colo dos primos. É algo natural, é hormonal. Okay. Mas o papai e a mamãe vão já interpretar, o papai vai dizer, está a ver tua filha, só fica no tal, já está assanhada, vai lá ver, cuidado, vai engravidar, estás a ver? Acontece. Então, é as hormonas dela que chamam por isso. Muitas das vezes tu vais num balcão do banco, encontras uma senhora atender, mas toda mal-humorada. Mesmo tendo sistema, ela vai dizer, não tem sistema, ela traz o bilhete, esqueceu o bilhete, hoje não. Fases das hormonas. Ok. A mulher vai menstruar, fica mais irritada. Então precisamos falar com os nossos parceiros para nos entenderem nesta época. Estamos mais irritadas, não queremos ouvir nada, nós somos mandonas, nós gritamos com os filhos, nós atendemos mal as pessoas na sociedade. E quando estamos naquela fase em que é outra fase da menstruação, existe a hormona estrogênica, que é a fase da ovulação, que as mulheres estão mais bonitas, põem batom vermelho, saia curta, aquilo começam a dizer bom dia, desde que saíram de casa, até anoitecer, até esqueçam que o dia acabou, continuam com bom dia, e são pessoas muito afáveis, que nesse dia até que não tem sistema, elas próprias vão buscar o sistema onde, eu não sei, mas são pessoas que realmente atendem bem.
Ok. Então, são mulheres que movem-se muito naquilo que é o hormonal. Então, nós que estamos, nós temos que compreender que há fases do ciclo da mulher que há mudanças de humor. Exato. E essas mudanças de humor têm que ser conhecidas para os parceiros, porque muitas das vezes há discussões em casa simplesmente porque tu estás com o parceiro e neste momento tens uma mulher menopáusica. As menopáusicas também têm o seu problema. Vamos já chegar até ali. Estamos a falar sobre a educação sexual nas crianças, não é? E nos adolescentes. E nos adolescentes. A doutora disse muito bem, isso é uma comunicação muito importante, não é? Para que todo mundo, as crianças, os adolescentes, estejam informados e assim tenhamos uns jovens bem informados sexualmente, educados sexualmente, e será bom. Eu acredito que estás a gostar muito dessa conversa, então para apimentar mais um pouco, deixa já o teu like, subscreva o canal e comente e compartilha para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Doutora, tem uma questão que eu vi lá no workshop sobre o orgasmo. Yeah, esse é outro problema. Isso também remete-nos à educação Educação sexual. sexual. Exato. Também remete-nos à educação sexual. É assim, o orgasmo é uma das fases da relação sexual. Uma da penúltima fase, né? Depois vem a última, que é a fase de relaxação, de relaxamento. As pessoas já estão, né, sonolentas, querem dormir, estão nas nuvens, né? Então, o orgasmo sendo a penúltima fase, é a fase quase mais importante, porque você não vai ter a fase subsequente se você não teve esse orgasmo. Né? Se você não teve esse orgasmo, vai ver que a mulher vai sair de casa, vai descascar ali pimenta na cozinha, porque não sentiu nada, não teve aí. Tipo, como dizem na gíria, passaste pela minha vida sem saber que és passado, né? Ok. Então, é importante que sim, que as mulheres tenham o orgasmo, mas para isso é necessário que exista química sexual. E elas entendam também. E elas entendam realmente o que é isto. Porque há mulheres que até perguntam, mas o orgasmo doutor é comprimido ou é ampola? Eu digo sempre que é uma ampola grande. Então, uma ampola grande. Uma ampola grande. Então eu digo a elas isso porque é muito triste e vemos hoje que isto tem consequências físicas do tipo, uma mulher que tem uma relação sexual sem orgasmo é uma relação sexual insatisfeita. E isto ao longo do tempo, com essa insatisfação ao longo do tempo, as mulheres têm a característica de adquirirem doenças, como congestão pélvica. Inflamação não digo, mas congestão pélvica e dor pélvica crônica. Por quê? Porque quando a mulher atinge o orgasmo, o orgasmo da mulher é feito na prensa uterina, né? O útero mexe, move, né? E então, este é o orgasmo da mulher. Ela sente que o útero mexe, move. E se tu não tiveres isso ao longo do tempo que tu tens relações sexuais, eu digo improdutivas. Qual é improdutiva? Quando não é orgasmo. Você fazer de tabela só para cumprir, se estás casada, ou mesmo se tens ex-namorada e o cara está afim, você vai gritar 500, vai gritar quando ouvir a 500 metros e vai fazer escândalo, mas no final não tens nada e vais parar no consultório da doutora Euridice porque diz, ai doutora, eu tenho sempre dor pélvica. Então, o não atingir o orgasmo da dor pélvica crônica causa dor pélvica crônica e congestão várias a nível da pelvis dentro. Ok. Porque ele precisa liberar sangue, precisa, não é? Porque é um momento, mas isto tu tens que estar conectada, porque a mulher é cabeça, coração e vagina. Doutora, repita. A mulher é cabeça, coração e vagina. Se a cabeça tem preocupação, está estressado, o pastor disse, a mochila do bebê foi, a sapatilha do bebê já não está bem, o marido foi de manhã, não disse um alô, só disse, olha, quando eu voltar, quero encontrar jantar mal-humorado, todo mundo sai assim. À noite não espera que a cama da noite vai ser satisfatória, não vai. Porque você está estressado ao longo do dia, porque já acordou com estresse, com aquele movimento todo. Chegas no trabalho, é o chefe que diz, ou outro dizem, olha, teu salário não veio completo, tu à noite não vais dar satisfação, porque a tua cabeça não está ali. O teu coração está simplesmente triste, tu vais dar de tabela. Muitas das vezes até são mulheres. Que se o homem é inteligente, dá logo conta, uma mulher que tem prazer sexual e quer fazer sexo contigo, ela está lubrificada 100%. Sem sequer tocá-la. Não precisa tocar.
Está lubrificada 100%, porque eu quero e vou trabalhando os meus órgãos internos, porque eu quero, porque a minha mente e meu coração estão lá. Uma mulher que a mente não está, o coração está a sentir aquele trauma estressante do dia. Tu tens uma mulher com a vagina seca, o que é que vocês fazem, os homens? Pegam um cuspe, saliva, né? E vão lá pôr. Então, depois aquela bactéria. você tem cárie na boca, você almoçou calulu, não lavou os dentes, você está a transportar tudo aquilo que está na tua cavidade oral para a vagina daquela mulher. E absorve ou não absorve todas as bactérias? Absorve. Porque é mucosa. Exatamente. Então precisamos ter regras de código sexual, regras da estrada de sexo. Tem estrada. E para aprender tem semáforos. Onde é vermelho não passa, onde é amarelo fica com cuidado, onde é verde vai sem parar. E tem códigos. Então, eu digo, uma mulher experiente, uma mulher que sabe o que quer, onde lhe toca, porque você, assim, tu não podes dizer a um homem que está aqui no corpo. Ela não conhece, coitado. Ele vai fazer coisa que tu no fim diz, poxa, esse beijo dele com baba. Só esta coisa de tu pensar, está num ato sexual e tu vês manobras esquisitas, automaticamente não tens orgasmo. A mulher está bloqueada. Exato. Né? Aquela que vai na igreja, ela foi te rezar porque toda hora na rua, toda hora não sei o quê. Esse também, quando você vê, mesmo que pedir, ela vai te dar, mas já diz, minha reza fez bem. Enquanto ela está pensando que minhas orações estão a ser efeito, olha só como é que ele está, não vai vir, porque a tua cabeça, a tua mente não está aí, está na reza que você foi fazer. Falando em rezas mesmo, em religião, há religiões que eu acho que muitas das mulheres também são insatisfeitas e têm esse problema de não terem um orgasmo por conta de crenças religiosas. Mas eu não vi na Bíblia escrito que você que é cristã não tem que ter prazer. Para eles diz que eu dei no meu marido se sinta satisfeito. Acho que muitas religiões ensinam assim, de que eu dei no meu marido se sinta satisfeito e não vá procurar na rua. Tá tudo bem, não importa se eu atingo o orgasmo ou não, sem saber a importância de atingir o orgasmo. Certo, e ali é que está a independência feminina. Ok. A independência feminina passa por você como mulher, né? Ter o teu corpo no teu domínio, controlado por si. A mulher tem que ser autônoma do seu corpo. Você não pode só dar porque meu marido tem que cumprir tabela de casa. E os teus sentimentos estão. Isto é bíblico até. Na Bíblia diz. Mas não dizem que quando casado, o seu corpo pertence ao marido e o corpo da mulher... O corpo do marido pertence à mulher. Então, significa, o que isso significa? Que vocês dois têm que ter prazer. Ok, mas não é... Okay? Não é para... que podem se envolver assim, só podem... Não é isso? É bíblico. O teu corpo pertence a ele, certo? O dele pertence a ti. Isto o que é que significa dizer? Significa dizer que os dois têm que ter prazer. Ok. Não é? Não basta só um ter prazer. Não basta só um, senão o meu corpo é só teu. E o teu não é meu, exato. Exato. Não é? Então, isso é bíblico. Que os dois têm que ter prazer. Faça ela sentir prazer. O homem tem que ser ensinado. E quem ele tem que ensinar é ela mesma. É ela mesma. Biblicamente falando, na Bíblia dizem que a masturbação é pecado. Exato, mas a mulher só conhece o seu corpo se fizer. Só posso dizer o condutor de um carro passa para a esquerda ou faz a rotunda, espera os carros que vêm para a direita, quando eu conheço o código de estrada. A doutora está nos dizer que as mulheres podem masturbar-se. Certo, os homens também. Os homens também. Também. Não. Mas não há consequência. É assim. A masturbação também tem limites. Ok. Considerados fisiológicos, bons. Porque um excessivo masturbador é um doente. Exato. Certo? Mas se tu fazes por limite por conhecer o teu corpo, porque muitas das vezes tu nem sabes onde é que ele tem que te tocar. Mas se você já sabe onde gosta de ser tocada, já é mais fácil para aquele inocente que não conhece o seu corpo ir levar-te a satisfação plena. Exatamente. Então a mulher sendo autônoma, conhecendo o seu corpo, qualquer indivíduo que venha, o seu marido, o seu namorado, conheça a regra de estrada, porque eu vou lhe dizer que curva só à direita, à esquerda, eu estou bem. E ele vai te satisfazer de qualquer forma. Né? Porque há muitas mulheres que ficam insatisfeitas, podem mesmo ter relações sexuais, filho. Mas no final, basta o marido dizer vira mais a perna para a direita, acabou aquela satisfação, a mulher foi. Ok, porque ela não contou com aquele movimento, com aquela mudança, porque ali onde ela estava no lugar de conforto. Basta só dizer assim, não, agora vira de 4.
já foi. Exato. Está a entender? Exatamente. Então, e mais, as mulheres de casa são mulheres concentradas, são mulheres, né? Muitas das vezes até, pronto, mulheres de casa, assim, na nossa sociedade, hoje por hoje, não há aquela mulher que é tão concentrada puramente como no tempo das nossas mães, e hoje nós vemos que as nossas mães estão com 90 anos e o marido morreu há mais de 30 anos e continuam aí. Exatamente. Hoje não, hoje é muito mais fácil você ver que morreu ontem e hoje já tem outro marido, já tem não sei o quê, e não tem tanto essas coisas. Mas não é a regra, é a exceção. Portanto, saber do corpo da mulher é importante, saber do ciclo menstrual de cada mulher é importantíssimo, porque até tu podes fazer o teu planeamento familiar de calendário, coisas naturais e não sei o quê. E saber também onde eu quero que me toque, onde eu sinto prazer. Para a mulher é importantíssimo, porque a mulher não é como homem, basta ver uma pornografia e ver logo maravilhas. Mulher não, mulher para ver maravilhas tem que ser maravilhada. Tem que ser preparada. Muito. Okay. Né? Então, aí pedir encarecidamente os nossos parceiros que gastem do preliminar, gozem do preliminar, que o próprio corpo da mulher vai dizer está na hora. Homens estão a entender. Yeah? Abusem do preliminar, mas com muita higiene, né? Porque a higiene do corpo das pessoas, seja ele e ela, da mulher principalmente, tem que ser bem feito, porque também não é só recebermos, nós também temos que dar prazer aos homens para que realmente possam andar por essa estrada sexual. Exatamente, né? exatamente. Sem buracos. Estrada boa, sem buracos, sem charco, sem areias, né? Sem capim. Sem capim. Olha. Então, exato. Precisamos também, porque o homem é visão aquilo que vê. Então, quando o prato estiver florido, estiver bom, estiver não sei o que, ele vai comer com toda a satisfação. Mas se for um prato choco, então os homens também têm. Então, vamos também levar realmente este processo sexual aos homens, né? Para que nós sejamos realmente agradáveis a eles e que eles possam realmente, então, levarmos aquilo que é o produto do final sexual, que é o êxtase, que é o orgasmo. Ok. Né? Lembrar que nós estamos a falar sobre saúde sexual e reprodutiva da mulher. Você que está a gostar desse tema, inscreva-te no nosso canal, deixa o teu like e compartilha para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Nós somos o principal canal de saúde em Angola. O Info Podcast é o principal canal, para não dizer o único, o principal canal de saúde em Angola e a nossa missão é levar informação, educação e reeducar a população quanto aos hábitos saudáveis. Doutora, falando de saúde reprodutiva, eu começo por tocar no círculo menstrual. Há muita mulher que não entende sobre o círculo menstrual. Certo, e elas sempre dizem que a minha menstruação não é regular. O que é uma menstruação regular e irregular? Olha, é regular quando aparece todos os meses. É irregular quando fica 2 meses e não aparece. Não é quando aparece, um mês aparece dia 5, outro mês aparece dia 10, é irregular? Não, porque a tua data de aniversário, o dia é o mesmo, mas a semana, dia de semana é diferente. Exatamente. Mas é regular, faz todos os anos. Então é igual a menstruação. Então, quando as mulheres dizem, não, eu tenho um ciclo irregular. O irregular é quando deixa de aparecer. Não vem 2 meses, depois vem isso é irregular. Agora, quando aparece 2 vezes no mês, é muito normal se aparecer no princípio e no fim do mês. O intervalo entre o tempo de uma menstruação a outra é que faz o ciclo. Ok? Se o meu ciclo é de 28 dias, ser até 35 dias. Nunca pode ser menos de 20 dias, nem pode ser mais de 35 dias. Ok? Entre nós normalmente dividimos por 2 para saber a época da ovulação. Eu disse que a ovulação ocorre na metade de um ciclo. Se eu tenho uma menstruação de 28 a 28, a metade do meu ciclo é 14. Então eu sempre vou pensar que posso se conceber no 14º dia depois do primeiro dia, contando a partir do primeiro dia da menstruação. Né? Então, neste 14º dia, eu tiro 5 dias úteis. O óvulo tem duração de 24 horas. Sai do ovário. Mas o espermatozoide de 3 dias. Ou seja, se eu fiz contato sexual no dia 12, né? E ovulei no dia 14, a probabilidade de estar grávida é muito grande. Então, normalmente tira 5 dias úteis e não faz relações sexuais. Logo após esses 5 dias, pode fazer. Ok. Então, o ciclo irregular é quando o período não aparece. Pronto, apareceu este mês,
do mês a seguir não apareceu, 2 meses depois não apareceram, aí sim podemos É considerar irregular. irregular. É Não é? irregular. Não é irregular quando aparece dia 10 e depois aparece dia Não, 11. não, 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 não. Isso. E mesmo que as mulheres, é porque elas fizerem algum calendário Uhum. sobre isso, por exemplo, um calendário de 3 meses. Bom, vou ver a minha menstruação, já que eu penso que é irregular, porque vem em dias separados. Ela faz 3 meses um calendário e vai ver que é irregular, que é cíclico. Né? Pronto, hoje apareceu no dia 7, o próximo mês vai aparecer no dia 9, no outro mês. São meses ímpares, Exato. simplesmente. Exato. Há quem aparece no dia 2, próximo mês dia 4, no outro dia 6, outro mês dia. Né? São meses pares. Exatamente. Mas está todos os meses. Uhum. Então isso é que precisam perceber para evitar de tomar pílula do dia seguinte. Que acaba a ser prejudicial. Acaba a ser prejudicial. Vamos já falar sobre isso, doutora. Pois, acaba a ser prejudicial. Porque uma carteira de pílula significa as 2 pílulas que elas tomam. Então é um bombardeamento hormonal muito grande. Como é que deve ser tomado a pílula dia seguinte? Pode-se tomar 2 vezes por mês? Não. Uma vez? Eu até digo nunca. Não se pode tomar a pílula dia seguinte? Eu até digo nunca. Porque é mesmo pílula de emergência. Você na tua vida não pode ser uma emergência. Você não vai viver. A tua vida não pode ser uma emergência. Ou busca um método que tu tomas todos os dias para evitar a gravidez, ou então faz coito interrupto, ou faz abstinência, porque uma pílula do dia seguinte equivale a uma carteira grande de microginol. E é muita hormona que tu estás a pôr lá dentro. Agora, essas hormonas fazem o quê? Se tu tens uma pessoa hipertensa, és uma pessoa diabética, tens outras patologias venosas, dos vasos sanguíneos, apanhas infarto e morres. Ok. Há também alterações, não é? Há muitas alterações hormonais. Depois de tomar a pílula dia seguinte, há muitas alterações hormonais. Muitas alterações hormonais. A menstruação, por suposto, pode ser que venha com muita força, com muita hemorragia, porque tu fazes hemorragia de privação, né? Então, quer dizer, a pílula dia seguinte, para mim, é mesmo... Eu até não digo dia seguinte, porque é muito levezinha. É pílula de emergência. E ninguém vive no mundo de emergência. Emergência uma vez na vida. Não é? Então, ou faz um método que seja de longa duração para que você tenha satisfação plena e tenha a consciência descansada que vou fazer relações sexuais e não vou engravidar, ok? Mas não usa o método contraceptivo, não usa o método da pílula do dia seguinte como um método contraceptivo. É que há mulheres que exageram. Certo. Há meninas mesmo que exageram. Depois da relação, toma. Depois da relação, é como se fosse uma jinguba, já come. Não, isso é complicado. Vai chegar um dia que realmente pode provocar um infarto. Então, pessoal, meninas, médicos que estão no mínimo, 2 vezes por ano é suficiente que tu usas uma 2 vezes por ano, não é? Isso é emergência mesmo, não deixei de fazer o planeamento, deixei de fazer qualquer coisa, eu vou tomar a pílula para evitar a gravidez, mas não faça planeamento familiar com pílula no dia seguinte. Não. Ok, proibido. não se pode, é proibido. Doutora, muitas mulheres engravidam-se por não conhecerem bem o seu ciclo menstrual, não é? E mais com a pílula do dia seguinte, sabes por quê? Sim, porque se tu tomas imediatamente após a relação sexual, é o ideal. Imediatamente, é o ideal. Porque ela vai trabalhar nos ovários. Ou seja, não vai permitir que aquele óvulo que ia ser fecundado saia do ovário. Agora, até 72 horas é que tu tens que tomar. Mas a probabilidade de ficar grávida até 72 horas é mais alta. Quanto mais tempo passar, mais probabilidade tens. Exatamente. Ou seja, quer dizer, o óvulo já saiu e tu vais tomar. Então, a doutora está a dizer que há probabilidade de uma mulher engravidar mesmo tomando a pílula do dia seguinte, certo, horas depois. Portanto, é assim. Imediatamente ao sexo que você fez desprotegido, imediatamente tomas, depois do coisa, a probabilidade é muito menor. Exato. E ela tem que ser tomada até 72 horas. Quanto mais próximo das 72 horas, mais chance de engravidar tu tem. Esse caso acho que já aconteceu com pessoas, com algumas pessoas que eu conheço. Eu tomei mesmo uma pílula do dia seguinte, como é que fica grávida? Isso não funciona. Funciona, só que tem que saber quando tomar e como tomar. Pois, funciona muito bem funcionado. Há artistas aí na rua, a pílula do dia seguinte, já vão com a pílula. Você ainda nem fez o tal coito, mas ela já tomou a pílula.
Muito bem. Doutora, eu falava que há mulher que engravidam-se por não conhecer o seu ciclo menstrual, porque tem mulheres que não sabem quando é que estão fértil, quando é que estão infértil, quando não estão a fazer ovulatório, não sabem. Mas isso nós explicamos há pouco tempo. Exato, A metade do ciclo. Uhum. Né? Aquela metade do ciclo, aí, se o ciclo é normal de 28 em 28 dias, a metade é de 14º dia. Se é de 35 em 35 ou de 30 em 30, a metade é 15º, 16º dia. Né? Então ela vai ver 15 dias depois do início da menstruação, aquele quinto dia, ela tira dois dias antes, 2 dias depois, faz 5 dias, uma semana. Exatamente. Então, aqueles 7 dias não faz nada. Não é? Okay, e depois, então, é que pode fazer após este tempo. Agora, tem que ter um calendáriozinho. Que ninguém anda assim só. Porque nós já dissemos que tem números pares e números ímpares. Né? Mas tem que ter um calendário de 3 meses, que eu faço um calendário hoje, começou do dia 1 até o dia não sei o quê, meu período fértil vai do 14º ao 15º dia. Próximo mês começou, então vou ver, março começou dia 1, o fevereiro começou dia 28, pronto, exato. Faz parte, né? Então, isto é que as mulheres têm que perceber. Há aplicativos hoje nos telefones, para quem tem telefone, aplicativos, né? Smartphones, exatamente. E os smartphones já têm alguns aplicativos que podem ser usados, mas para quem não tem, faz mesmo calendário de janeiro, de 1, 2, 3, 4, 5 até 31 dias. Muito bem, muito bem. Eu vou agradecer. Eu não sei se tem alguma coisa que a doutora gostava de acrescentar. Olha, na saúde sexual e reprodutiva tem muito que se lhe diga, independentemente de falarmos dos métodos contraceptivos, independentemente de nós falarmos do comportamento sexual da mulher, do comportamento sexual do homem, independentemente de nós falarmos também da sexualidade na adolescência, na primeira infância. Tem muito que se lhe diga, porque hoje nós somos aquilo que pensamos, né? Okay. E muitos casais hoje, porque eu faço muitos lives sobre sexualidade e sexo, mas muita gente vive no oculto. Okay. Vive no oculto e isso leva-los a ter alguma patologia psíquica, né? Hoje tu vais, por exemplo, na psiquiatria, tu vais ver pessoas com muitos transtornos daquilo que é da esfera sexual na psiquiatria, e tu vês que pessoas que entram na menopausa na psiquiatria, porque não fazem reposição hormonal, e são pessoas que têm comportamentos sociais que às vezes dizem, olha, aquela tia ficou maluca. Ela ficou maluca. Você vê as hormonas dela, como é que foi? Às vezes vão a bruto, não estão preparadas. Muitas das vezes tu vês que há pessoas que depois de aposentarem-se vão para casa, né? E têm esses, fulano morreu, dessa tristeza, deixou emprego, olha, está assim, deixou emprego. Então, a saúde mental tem que ser analisada de vários pontos de vista. Okay. Né? Porque assim, eu tenho dito, tu queres um ser que seja produtivo, que tenha uma função de desempenho laboral boa, dá um ato sexual bom. É importante. Olha, o sexo tem tanta importância na vida do ser humano que eles só pensam que o sexo é prazer, não tem mais que isso. Yeah? Valoriza o ser humano, te põe com ausência de estresse, te põe mais desperto, tens mais, mais visão, mais foco, né? Okay. Quando é bem satisfeito. Um insatisfeito sexual, uma pessoa tem um desempenho laboral baixo, gasta dinheiro à toa. Sempre chateado, mal-humorado. Com todos, desgostado não presta, o governo fez e desfez, são esses satisfeitos. Então, pessoal, doutora, fazem sexo, né? Tem que fazer. Façam sexo. Sim, façam sexo prazeroso. Prazeroso. Desde que os dois tenham prazer, né? Saiam aí satisfeitos. Certo. É importante. É importante para não ter outras consequências aí que a doutora já explicou. Certo. Então, doutora, eu vou agradecer a sua presença. Olha, eu que agradeço. Muito obrigado. Então, qualquer outro assunto que quer tratar na esfera saúde mulher, nós estamos aqui. Saúde da mulher, prioridade máxima. Exato. Né? Porque nós, às vezes, dizem, nós temos... nós fizemos o mundo, os seres vivos que nós pusemos são nossos mesmo. Então, vocês são os nossos filhos, vocês são os nossos irmãos, nossos esposos, mas saíram mesmo da nossa barriga. Exatamente. Então, pessoal, essa foi mais uma edição do Enf Podcast. Você que ainda não é inscrito no nosso canal,
Inscreva-te, deixa o teu like, compartilha para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Já somos 100 inscritos, obrigado a todo mundo que se inscreveu, mas vamos inscrever. Isso é um canal de saúde, todo profissional de saúde, todo estudante de saúde, a população em geral precisa conhecer o UF Podcast, precisa inscrever-se no nosso canal para que a gente cresça e assim possamos levar informação em saúde em Angola e não só, porque a nossa missão é educar e reeducar a toda a população, a todo mundo que nos ouve. Ok? Então estamos juntos, até a próxima edição. Doutora, Boa. muito obrigado.